Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, que é a aula de segunda-feira, né? Gente, só recordando, o que a gente fez na aula passada, né? A gente definiu as funções de várias variáveis reais a valores vetoriais, né? Então, o que é isso? Ó, uma função de n variáveis reais a valores Rm é uma função que sai de A, onde A é um subconjunto de Rn e chega num certo Rm, né? Certo? Então, na aula passada, a gente definiu esse tipo de função. A gente falou sobre o domínio e a imagem dessas funções e fizemos alguns exemplos, né? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar fazendo esse exemplo aqui, ó, para terminar esse assunto, né, do capítulo 1, né? Ó. A gente vai estudar essa transformação aqui, ó. Considere a função φ que leva xy no plano V, onde u é x menos y e v é x mais y, né? Com x mais y maior ou igual que 1 e menor que 2 e x maior ou igual que 0 e y maior que 0, né? Nosso objetivo é desenhar quem que é a imagem dessa aplicação. Então, gente, nosso exemplo, né? Nosso exemplo é o seguinte, né? Ó. Exemplo, né? Ó. Considere a transformação o V igual φ de xy dada por U igual a x menos y, V igual a x mais y, certo? Com x mais y maior ou igual que 1 e menor que 2, x maior ou igual que 0 e y maior ou igual que 0, né? Desenhe a imagem de φ, ok? Pessoal, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, ó, vamos construir aqui um R2 aqui, ó, certo? O seguinte sistema de coordenadas, né? XY, né? Ok? E aqui a gente vai colocar outro sistema de coordenadas, né? Vai estar no contradomínio. Eu vou chamar isso aqui de UV, ó, certo? Tudo bem? Pessoal, então a minha aplicação φ, o que ela faz, a φ? A minha aplicação φ, ela sai aqui desse R2 e chega aqui no R2, ó. O R2 aqui com o sistema de coordenadas XY e aqui o R2 com o sistema de coordenadas UV. E como que funciona isso? Ó? Quem que é o φ de XY? O φ de XY vai ser quem? Vai ser x menos y, x mais y, certo? E o resultado disso aqui é um certo vetor UV. Então a gente pode escrever isso como sendo U, né, igual a x menos y, V igual a x mais y. Aqui, gente, quem que é o conjunto que a gente quer estudar aqui, ó? A gente quer ver a imagem do seguinte conjunto, é o conjunto onde x é maior ou igual que zero, y é maior ou igual que zero, então ele mora aqui no primeiro quadrante.
E além disso, ó, são todos os pontos x, y que satisfazem essa desigualdade aqui, ó. X mais y igual a 1 e x mais y igual a 2. E os pares x mais y que estão entre 1 e 2. Observe o seguinte, gente. Ó, primeira coisa, ó, se eu tenho aqui x mais y maior ou igual que 1 e menor que 2, daqui eu posso extrair as seguintes informações. Primeiro, x mais y igual a 1, certo? X mais y igual a 2 e x mais y entre 1 e 2. Gente, ó, se eu tenho x mais y igual a 1, isso quer dizer que y é igual a 1 menos x. Ó. Então, esses são os pontos do primeiro quadrante que satisfazem essa equação. Mas essa equação aí é a equação de que reta? Ó? É dessa reta aqui. Ó. Se eu colocar aqui 1, aqui 2 e aqui 2, ó, y igual a 1 menos x é a equação dessa reta aqui. Ó. Certo? Tudo bem? Isso aqui, ó, é a reta y igual a 1 menos x, ou x mais y igual a 1, certo? X mais y igual a 2, isso é quem, gente? Isso é a mesma coisa que y igual a 2 menos x, ó. Y igual a 2 menos x é a equação dessa reta aqui, ó. Que liga o ponto, passa pelo ponto 0, 2 e o 0, 2 e o ponto 2, 0. Certo? Tudo bem? Ok. E x mais y maior ou igual que 1 menor que 2, gente. Vão ser todos os pontos que estão entre essas duas retas aqui, ó. Então, esse é o conjunto que eu quero verificar em que é a imagem dele, certo? Tudo bem? Esse conjunto aqui, ó. Eu vou chamar esse conjunto aqui de A. Ó. Eu quero saber o seguinte, essa aplicação φ, ela vai pegar esse conjunto aqui A e levar em que conjunto aqui, ó, certo? Estou interessado em saber quem que é o φ de A aqui, ó. Tudo bem? Então, gente, observe o seguinte, ó. Se eu pegar uma reta desse tipo aqui, ó, certo? Vamos pegar K aqui, o número entre 1 e 2, certo? Aqui KK, tudo bem? Quem que é a equação dessa reta aqui, ó? Essa é a reta y igual a k menos x, certo? Tudo bem? Por quê, ó? Quando o x é zero, o y é k. Quando o x é k, o y é zero, certo? Se eu pegar essa reta aqui, ela é levada aonde aqui, gente? Então vamos pegar esses pontos aqui, ó. Certo? É só essa reta aqui, são os pontos de que coordenada, ó? São os pontos de coordenada x e y igual a k menos x, certo? Esse aqui é elevado em quem, ó? O aqui vai ficar quem, ó? É x menos y, ó. Então é isso menos isso. Vai ser x mais x menos k menos x, vírgula. E aqui vai dar x mais y. Esse é x mais k menos x. O resultado disso aqui vai dar quem, gente? Ó. Isso aqui vai dar 2x menos k.
E aqui vai dar quem? Vai dar x menos x vai dar zero, vai dar k. Esse 2x menos k eu posso chamar de um certo u. E esse v aqui, ó, o v é igual a k. Tudo bem? Ó? Então a gente está chamando esse número aqui de u. Ó. Quando o x percorre um certo intervalo aqui, ó, u percorre um certo intervalo aqui. Tudo bem? Certo? Então o que vai acontecer, gente? Ó, observe que aqui a gente consegue até determinar quem que é o intervalo. Ó. Quando o meu x está variando de 0 até k, certo? O que vai acontecer? Ó? Então, se eu multiplicar por 2, 2x vai estar variando entre 0 e 2k, certo? Quando eu subtrair k aí, isso vai estar variando de menos k, 2x menos k, e aqui 2k menos k. Isso quer dizer, então, que meu u vai estar variando entre menos k e k. Tudo bem? Então, quando o x está percorrendo esse intervalo aqui que vai de 0 até k, o meu u percorre aonde aqui, ó? De menos k até k, certo? Tudo bem? E meu v é quem, gente? Ó, o meu v aqui, ó, vale o valor k. V igual a k, gente, para u variando de menos k até k, é a equação de quem, gente? É a equação de uma certa reta. Uma reta constante aqui, ó. Certo? Então, essa é a reta aqui, é a reta v igual a k, ó. Tudo bem? Então, o que é a minha aplicação φ aqui, ó? Ela pega uma reta inclinada desse jeito aqui, ó, e leva uma reta paralela, ó, ao plano, ao eixo U. Tudo bem? Então, se eu pegar k igual a 1 aqui, ó, essa reta aqui, ó, elevada aqui no v igual a 1, ó, certo? Então, menos 1 aqui, ó. Tudo bem? Quando k é igual a 2, isso é elevado na reta v igual a 2. Aqui é a reta v igual a 1. Isso é elevado na reta v igual a 2, ó, certo? Para u variando de menos 2 até 2. Certo? Tudo bem? Então, ó, essa reta aqui, ó, é elevada nessa. Essa aqui é elevada nessa. E essa reta aqui é elevada nessa, certo? Observe esses extremos aqui, gente. Esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto aqui, ó. Certo? Ó, vamos calcular aqui, ó. Quem que é o f de 1, 0? O φ de 1, 0 vai dar quem, ó? Vai dar 1 menos 0, 1 mais 0. Isso é o ponto 1, certo? Então, o φ do ponto, ó, 1, 0 é elevado no ponto 1. O ponto 1 está onde, ó? Aqui, ó. Então, esse extremo aqui é elevado aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, 2, 0. O φ do 2, 0 é elevado aonde, ó? No 2 menos 0, no 2 mais 0. E vai dar 2, 2. Então, esse ponto aqui é elevado aqui, ó. Certo? Se eu pegar esse ponto aqui, que é o 0, 1, o φ de 0, 1 vai ser elevado aonde, ó? Vai ser elevado no 0 menos 1 e no 0 mais 1. Esse é o ponto menos 1, 1.
Então, esse ponto aqui é elevado aqui, ó. E se eu pegar esse ponto aqui, que é o ponto de coordenada 0, 2, o φ de 0, 2, isso vai ser elevado no 0 menos 2, no 0 mais 2, que é igual ao ponto menos 2, 2, certo? Então, esse ponto é elevado aqui, ó, certo? Note outra coisa também, gente, ó. Essa reta aqui, ó, é a reta x igual a zero, né, ó, certo? Tudo bem, ó? Aqui é quando x igual a zero, desculpa. Aqui é quando y é igual a zero, para x variando de 1 até 2, certo? Observe que se eu pegar essa equação aqui, ó, o φ dos pontos da forma x0, esse é elevado a onde, ó? Esse é elevado no x menos zero, x mais zero. Mas isso aqui vai ser um certo v, ó. Daqui eu tiro então que o u igual a x e que o v é igual a x. Mas se eu igualar isso aqui, eu vou tirar a equação v igual a x. V igual a u. V igual a u, gente, é a equação de quem? V igual a u é a equação de uma reta aqui, ó. Então essa reta aqui é elevada uma reta diagonal aqui, ó. Certo? Eu vou ter um probleminha no desenho, mas essa reta aqui vai passar pela origem, né? Está um pouco fora do lugar aqui. Mas esse lado aqui, ó, desse trapézio aqui é elevado aqui, ó. E se eu pegar essa reta aqui, que é a reta x igual a zero, então é f de x igual a zero e y qualquer, isso vai dar zero menos y, zero mais y, que vai ser um certo v. Aqui eu tiro então que o meu u igual a menos y e que meu v é igual a y, certo? Daqui eu tiro então que v é igual a menos u. Então esse lado aqui vai ser elevado na reta v igual a menos u aqui, que vai ser uma reta assim, crescente, certo? Tirando o probleminha de escala aqui, gente, o que dá para perceber? Essa aplicação aqui, o que ela vai fazer? Ela vai levar esse conjunto A aqui, ó, em quem aqui, ó? Nessa figura aqui, ó, do plano V, certo? Tudo bem? Ok, então com isso, a gente termina os exemplos do capítulo 1, né? Agora a gente vai começar a falar sobre o capítulo 2, que é campo de vetores. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, ó. A gente vai definir um tópico novo que chama campo de vetores. Então, seja com de Rn, consideremos uma transformação A, f de A, de Rn em Rn, ó. Muitas vezes levando em conta o significado físico-geométrico de f, será conveniente interpretar f de x para x pertencente a A como um vetor aplicado em x. Sempre que quisermos interpretar f de x dessa forma, referimos f como um campo de vetores e utilizaremos a notação f com essa seta em cima. Tudo bem? Então, gente, campo de vetores, o que quer dizer? Recordando, gente, a gente tem um vetor, ó. Então, quando a gente tem, por exemplo, o plano XY, né? Tudo bem?
A gente tem aqui o plano XY, né? XY. Desculpa, coloquei V aqui, mas é Y, tá? O que é um vetor? Vetor é o quê? É uma certa grandeza que está relacionada à seguinte coisa, as seguintes informações, ó. Então, vetor. Para eu falar de poder falar de um vetor, eu preciso falar de três coisas. Eu preciso falar de módulo, direção e sentido, certo? Então, o que é um vetor aqui, ó? Isso aqui é um vetor, ó, certo? Vetorzinho V, ó. Essa seta aqui representa um vetor. Então, por que isso aqui representa um vetor? Porque ele tem um certo módulo, certo? O módulo é a intensidade desse vetor, certo? É o comprimento dele. É o valor absoluto do seu comprimento, né? Ó. Então, o módulo de um vetor V, o módulo, certo? No plano, o vetor ele é definido como sendo quem? Pelas suas coordenadas x, y, certo? Tudo bem? Quando eu tenho um vetor sentado aqui na origem, né? Ó. Ok? Então, o módulo do vetor vai ser quem? Vai ser a raiz de x quadrado mais y quadrado. Esse vetor aqui ele tem uma certa direção, ele está apontando para uma certa direção. Ok? E ele tem um certo sentido, que poderia ser o sentido positivo ou o sentido negativo. Eu poderia ter esse vetor aqui apontando para a direção contrária, certo? Em vez dele estar apontando nessa direção que está dizendo que ele está apontando para uma direção que se afasta da origem, ele poderia estar apontando para a origem, certo? Então, o vetor ele é definido pelo seu módulo, direção e sentido. Uma coisa importante que a gente precisa dizer é o seguinte: ele é definido apenas pelo seu módulo, direção e sentido. O que quer dizer? Se eu tiver, por exemplo, essa mesma figura aqui, ó, só que em outra posição do plano, eu tenho o mesmo vetor. Se eu tiver esse outro vetor aqui, ó, que eu vou chamar de U, certo? Se U tem o mesmo módulo, direção e sentido, então, para falar a verdade, esse vetor U e o vetor V, eles estão representando o mesmo vetor, eles são iguais. Tudo bem? Então, o que define um vetor cego? O que é a propriedade que define um vetor não é a posição que ele ocupa no espaço, é o seu módulo, direção e sentido. Tudo bem? Então, um vetor, a gente pode deixar ele aqui na origem, eu posso deslocar ele para cá. Eu poderia, por exemplo, selecionar aqui, ó. É, poderia selecionar esse vetor aqui e ficar mudando ele de lugar, então não importa. A propriedade que define um vetor é o seu módulo, é a sua direção e o seu sentido. Tudo bem? Ok. Então, por exemplo, ó, é, determine o vetor, certo? O vetor
Vamos colocar aqui o vetor V como sendo o vetor 1, 2. Certo? Tudo bem? O que é esse vetor aqui, ó? Como que eu penso no vetor? Aqui eu tenho meu sistema de coordenadas, né? Ó, x, y. Tudo bem? Vamos dizer que o 1 está aqui, o 1, 2. Eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto P é o ponto de coordenada 1, 2. Tudo bem? Então, esse vetor V, quem que vai ser? É o vetor que liga a origem até o ponto 1, 2. Então, eu posso vir aqui, ó, e construir o vetor, ó. Esse vetor que liga a origem até o ponto 1, 2, a gente pode chamar ele de V como sendo o 2. Então, implicitamente aqui está escrito uma fórmula importante, ó, 1, 2 menos 0, 0. Então, isso está dizendo que esse é um vetor que está centrado na origem. Quer dizer o quê? Que ela é um vetor que liga a origem até o ponto P igual a 1, 2. Ele aponta para o ponto 1, 2. Certo? Beleza. Mas eu poderia mudar a pergunta aqui, ó. B. Construa o vetor que liga o ponto 1, 1 ao ponto 2, 3. Certo? Então a gente vem aqui, né, ó. Tudo bem? X, Y. Aqui é 1, 2, 3. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. Quem que é esse vetor, gente? Ó, o vetor que liga o ponto 1 até o ponto 2, 3 é o vetor que parte de 1 e chega no 2, 3. Tudo bem? Certo? Esse vetor. E como que a gente faz para encontrar esse vetor aqui, ó? Eu vou chamar de U. Basta fazer o ponto final menos o ponto inicial. Certo? Isso vai dar quem? Vai dar 2 menos 1, 3 menos 1, que vai dar o vetor 1, 2. Certo? Opa! Mas o vetor 1, 2 é o vetor V. Então você observa o seguinte. Esse vetor aqui é o mesmo vetor que o vetor V. A única diferença que acontece é o seguinte: em vez do vetor estar centrado na origem, ele está colocado aqui, ó, ele está em cima do ponto 1, ó, certo? Então, no fundo, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente tem um probleminha de escala aqui, deixa eu consertar aqui. 2 dá mais ou menos por aqui, tá? Corrigir aqui.
Ok. 2 está mais ou menos por aqui. Então, o vetor que liga a origem. Certo. Certo? Então, o que você vai fazer? Ó? Tem uma pequena diferença aqui, mas é por causa da escala, que eu não tomei muito cuidado para fazer a escala. Mas esse vetor aqui é o mesmo que esse, a única diferença é que eu vou transportar esse vetor aqui e colocar em cima do ponto 1, certo? Tudo bem? Então, vetores, a gente pode fazer isso. Ó. A gente pode pegar um certo vetor, transportar ele e colocar em outro lugar, certo? Esses dois vetores aqui, ó, eles são iguais no sentido vetorial. Por quê? Porque eles têm o mesmo, apontam para a mesma direção, têm o mesmo módulo e o mesmo sentido, certo? Tudo bem? Para falar a verdade, o que está por trás disso é que na definição de vetor, você constrói uma classe de equivalência, né? Então, o vetor é definido pelo seu módulo, direção e sentido, né? Então, se um outro vetor tem o mesmo módulo de direção e sentido, ele está na mesma classe, certo? Ok. Então, isso foi uma pequena revisão para a gente falar de vetores, né? Mas agora, o que a gente está interessado em estudar, gente? A gente está interessado em estudar o seguinte, o que a gente chama de campos vetoriais. Tudo bem? Certo? Então, o que são campos de vetoriais? Ó, o que são campos vetoriais? Ó, então, a gente vai definir, ó, seja f uma função de ômega que chega em Rn, onde ômega é um subconjunto de Rn. Ó. Ou você pode observar que você está saindo de um subconjunto de Rn e chegando em Rn. Então, para fixar a ideia, vamos fixar o n igual a 2 ou 3, tudo bem? Então, como que a gente representa o campo de vetores? A gente vai representar da seguinte forma. Observe que quando eu pego um f de um certo vetor, certo? De um certo. Vamos supor que a gente está no R2. O f de xy aqui, ok? Isso aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu tenho meu sistema de coordenadas xy, certo? Tudo bem? Eu posso olhar esse. Eu fixo um ponto aqui. Vamos fixar aqui, ó. Esse ponto xy, certo? Tudo bem? Aqui eu tenho minha imagem, ó. Beleza. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, o f de xy aqui, ó, vai chegar em R2, tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar a imagem aqui, ó, certo? Como sendo o quê? A gente vai olhar a imagem aqui como sendo um vetor que liga a origem até esse valor aqui, ó, que é o f1 de xy. Tudo bem? Então, vamos olhar isso como um vetor. O vetor que liga a origem até esse ponto. Certo? O que a gente vai fazer, gente? Ó, a gente vai fazer o seguinte, em vez de olhar o vetor aqui, a gente vai vir no ponto que a gente partiu, vai pegar o resultado que é o vetor e vai colocar em cima dele. Certo? Tudo bem? Esquece isso agora.
Então, como que a gente vai representar um campo de vetores? Ó, a gente vai representar dessa maneira. Ó. A gente vai pegar um certo valor xy, calcular, certo? Tudo bem? Observe que como f é uma função de R2 aqui em R2, eu estou fixando n igual a 2, o resultado aqui vai estar em R2. O que eu vou construir? Eu vou construir o vetor que liga a origem até esse valor, f de xy, f de xy. Esse vetor, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e colocar em cima de xy, certo? Por exemplo, ó, suponha que meu xy agora seja esse ponto aqui, ó. Perdão, gente. Vou apagar aqui. Suponha que meu xy seja esse agora. Eu calculo o f desse xy aqui e dá um valor aqui, ó. Para mudar, vamos chamar de x1, y1. Tudo bem? Isso vai ser o valor de f de x1, y1, certo? Então, a minha função ela é de R2 e R2 aqui, ó. Ela vai pegar um valor de R2, que é um par ordenado, vou calcular o f dele, que vai cair em R2. Como isso está em R2, esse ponto aqui eu posso olhar como sendo um vetor. Então, eu vou vir aqui, ó, e construo o vetor que liga a origem até esse valor, certo? Tudo bem? Beleza, o que eu faço? Em vez de olhar aqui, eu volto no meu domínio, pego o vetor e coloco em cima do ponto. Tudo bem? Vamos pegar um outro valor aqui, ó. Um valor aqui, x3, y3, ó. Certo? Tudo bem? Faço o f desse valor. Suponha que o f desse valor cai aqui, ó. F de x3, y3. Então, eu vou construir o vetor que liga a origem aqui, certo? Vamos fazer diferente. Vamos... O vetor que liga a origem até o f de x3, y3 aqui, ó. Certo? Tudo bem? Pega esse vetor, vou aqui, ó, no meu domínio e coloco o vetor em cima. Certo? Beleza? Então, o que vai acontecer? Vou esquecer essa figura aqui que foi só um auxílio para a gente. Então, o que está acontecendo, gente? Ó, o que a gente está descrevendo aqui? A gente está descrevendo o que a gente chama de campo vetorial. Isso significa o quê? Ó? Significa que em cada ponto aqui a gente está vendo como que o campo de vetor está atuando, ó, certo? Então, isso é a forma que a gente usa para a gente poder representar um campo de vetores. No fundo, a gente está pensando em algo desse tipo aqui, ó. Vocês já viram, por exemplo, aqueles mapas que o pessoal faz, por exemplo, de fluxo de vento? Vocês podem perceber que o mapa de fluxo de vento é uma coisa parecida. Você pega cada posição, por exemplo, no mapa, você vê uma setinha. Aquela setinha está indicando qual que é a velocidade no vento daquela posição.
Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela tem um certo módulo, né? Uma certa intensidade, ela tem uma certa direção e sentido, ok? Então, isso, por exemplo, é uma forma de você representar uma função daquele tipo. Outra forma, por exemplo, outra coisa que a gente poderia pensar é um campo magnético, né? Um campo magnético ele é representado por uma função vetorial, né? Porque em cada posição do espaço você tem um campo atuando. Então você precisa de uma estratégia para representar esse tipo de fenômeno, tá? Então esse tipo de fenômeno a gente vai representar o que a gente chama desses campos vetoriais, ok?